Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marco Kaneski. Nesse vídeo eu vou corrigir as atividades do PET 2 do oitavo ano de matemática. Nesse PET 2 nós vamos trabalhar com o conteúdo da álgebra, né? Nós vamos trabalhar com pares ordenados, plano cartesiano, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? E durante as atividades vocês irão compreender direitinho o conteúdo, tá bem? Bom, sobre as atividades. Primeira atividade: podemos usar a álgebra para resolver vários problemas do nosso cotidiano. Leia o problema abaixo e tente resolvê-lo. Gente, preste atenção numa coisa. A álgebra era uma parte da matemática onde aparecem letras, certo? As letras elas representam alguma situação num contexto. Elas podem representar um determinado valor ou não. Tá? Isso a gente vai vendo de acordo com o conteúdo. Então tem um probleminha aqui, o seguinte: a turma do oitavo ano B é composta por 45 estudantes, entre garotas e garotos. Como podemos representar essa situação através de uma equação? A equação é uma sentença matemática representada com letras, certo? Que as letras são as incógnitas. Tá? Então marque a opção correta. Aí aqui nós temos x mais y é igual a 45 e x menos y é igual a 45. As letras elas representam alguma situação. Então nessa sala tem o quê? Garotas e garotos. Nós vamos chamar, por exemplo, garotas de x, garotos nós vamos representar por y. E para dar 45 estudantes, o que nós temos que fazer? Somar o número de garotas com o número de garotos. Então a representação correta é a letra A. O x, número de garotas, mais o y, número de garotos, é igual a 45. A soma das duas situações é 45. Tá certo? Vou fazer um comentário aqui agora. O que é essa letra A? O que isso aqui é? X mais y igual a 45. Isso representa uma equação. Só que essa equação ela tem duas letras. É a quantidade de garotas e a quantidade de garotos que não está definido nesse exercício. Então, uma equação onde há a presença de duas letras, essa equação ela pode nos dar várias respostas. Eu poderia, por exemplo, falar que eu tenho, um exemplo, 20 garotas e 25 garotos, dá 45. Ou poderia ser ao contrário, 25 garotas e 20 garotos. Poderia ser 30 garotas e 15 garotos, ao contrário. Então, nós temos infinitas possibilidades, várias possibilidades para responder uma equação com a presença de duas incógnitas. Tá certo? Aí aqui uma situação. Denominamos a equação do primeiro grau com duas incógnitas, toda e qualquer equação na forma ax mais by igual a c, em que a, b e c representam números, e a e b números diferentes de zero. Tá? Aqui é uma representação, nós temos estamos introduzindo a álgebra, a introdução das letras na matemática, certo? E aí aqui ficou claro que uma representação que ax mais by é igual a c. É uma situação semelhante a esta letra A aqui em cima. Aqui, nós temos um x mais um y é igual a 45. Elas têm essas características, esse corpo, ok? Vamos para a atividade número 2. Observe a equação 4x mais 2y é igual a 6. Verifique quais pares ordenados são soluções dessa equação. Nós vamos verificar. Nós vamos verificar através de cálculo. Agora observem bem. Isso aqui chama-se par ordenado. Então eu tenho quatro pares ordenados. O par ordenado ele tem sempre dois valores, não é? Sendo que o primeiro valor sempre é o valor do x. E o segundo valor sempre ele se refere ao y. Isso não muda, isso mantém sempre dessa forma, certo? Agora, e essa leitura aqui? O que é 4x, o que é 2y? Quando o x e o y são determinados números, igual na letra A. O x é 1 e o y é 1 também. Só que aí como que eu vou fazer uma verificação para saber se esse par é solução aqui? Eu tenho que trocar, substituir o x por 1 e o y por 1 também. E verificar essa conta.
se ela vai dar 6 ou não. Agora, entenda o seguinte, o que é 4x? 4x é 4 vezes o valor x. O que é 2y? É 2 vezes o valor do y. Certo? Você não vê um ponto, que o ponto representa multiplicação. Então, você não está vendo o ponto entre o 4 e o x. Mas 4x é 4 vezes o valor x. 2y é 2 vezes o valor y. Às vezes o ponto aparece entre o número e a letra. Às vezes não. Mas, independente disso, sempre 4 é uma multiplicação que deve ser realizada entre o número e o valor da letra. Então, vamos fazer a verificação da letra A. Veja bem. Olha lá, ó. Observe a situação aqui do exercício número 2 e o que foi feito aqui. Ó. Eu mantive os números 4, 2 e 6 e fiz a substituição. Substituir o meu par ordenado. Substituir, tirei o x, coloquei o 1, que é o primeiro valor. Tirei o y, coloquei o 1, que é o segundo valor. Igual eu falei, essa ordem sempre é assim. Tá? Aí olha só o cálculo. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2 deu igual a 6? Sim, é verdadeiro. Então, o par ordenado da letra A, ele é verdadeiro, ele é uma solução dessa equação. Por quê? Porque a substituição e o cálculo deu o número 6, que já estava registrado aqui. Vamos para a letra B. A letra B é o seguinte, ó. 2 é o valor para o x e 1 é o valor para o y, a ser substituído, certo? Aí, então, nós vamos pegar a mesma equação, trocar, substituir. Né? Uma troca que é feita. Nós vamos tirar o x, que está aqui junto com 4, e colocar o 2 aqui. Nós vamos tirar o y, que está com 2, e colocar o 1. É o par ordenado agora 2 e 1. Então, olha lá, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 8 mais 2 é igual a 6. Deu o número 6 que está indicado aqui? Não, não dá. 8 mais 2 é 10, não é 6, então é falso. Então, quer dizer, o número 2 e o número 1, substituídos nessa equação aqui, não é verdadeiro, não dá 6. Não torna essa equação verdadeira. Então, não é solução, não era um par ordenado dela. Olha a letra C. Mesma coisa, substituindo o x por 6 e depois o y por 0. 4 vezes 6, 24. 4 vezes o valor do x. 2 vezes o valor do y. 2 vezes 0, 0. 24 mais 0 é quanto? É 6, que já está definido? Não, 24 mais 0 é 24. Então é falso. Então a letra C também é um par ordenado, onde não é solução dessa equação. Letra D. Olha lá, ó. Nós vamos substituir o x por 0 e o y por 3. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 0 mais 6 é 6? Sim. Então, feita a substituição e o cálculo, o resultado, após a substituição, deu 6. Então, como verificou aqui, né, se tornou uma situação verdadeira, também deu 6, como já estava indicado, o par da letra D, 0 e 3, nessa ordem, também é considerado uma solução dessa equação. Número 3. Determine 3 pares ordenados que sejam soluções da equação. Olha lá, 4x mais 2y é igual a 12. Lembrando que é 4 vezes o x mais 2 vezes o y é igual a 12. Isso é uma equação, né, com duas incógnitas. Ele pediu 3 pares. Lembra que eu falei com vocês, nós temos vários. Eu vou dar como exemplo 3 aqui, mas nós poderíamos ter muito mais que 3 pares de soluções para essa equação. Então vamos lá, um par como exemplo. Olha lá, ó, 2 com 2. 2 e 2. O par 2, 2 ele é uma solução. Ó, o x, se eu substituir o x por 2 e o y por 2 nessa equação, vocês vão ver a verificação que vai dar 12. Ó. 4 vezes 2, observa aqui, certo? 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes o 2 para o y, 4. 8 mais 4 deu 12. Então, substituindo o x por 2 e o y também por 2, verificou-se que a resposta deu 12. Então, é um par, é uma solução. Outro exemplo, 3 para o x e 0 para o y. Olha lá, 4 vezes o x valendo 3, 12. 2 vezes o y valendo 0, 2 vezes 0, 0. 12 mais 0 é igual a 12. Então, nós temos mais um par, tá vendo? Mais uma solução. Ó, uma terceira solução, 0 para o x
e 6 para o y. Isso é um par ordenado, certo? É uma solução também. Porque eu vou substituir aqui, ó, o x por 0. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 0 mais 12 é igual a 12. Se tornou verdadeira também. Então aqui eu tenho, né, 3 exemplos para vocês, 3 pares ordenados que representam a solução, né, dessa equação. Sabendo que essa equação poderia ter outros pares. Ela tem outros pares. Ok? Atividade número 4. Na equação x menos 4y é igual a 2, expressando x em função do y, obtém-se. O que é expressando x em função do y? Expressando x é isolando x. É em função do y. Quando você quer expressar alguma coisa, você tem que deixá-la isolada. Ela é separada num membro. Toda equação ela tem o primeiro membro e o segundo membro. O que separa os membros são o sinal da igualdade. Tá? Aqui é o sinal da igualdade. Então, no primeiro membro, nós temos o x menos 4y. E no segundo membro, apenas o 2. Quando eu quero expressar alguma coisa, eu tenho que deixá-la isolada, separada em um membro. Então, o x está no primeiro membro, vou manter ele no primeiro membro. Agora, o 4y tem que mudar de membro. Ele vai passar para o segundo membro. E toda mudança de membro gera uma mudança de sinal no seu valor. Então, quando você levar o 4y para o segundo membro, ele vai positivo. O 2 que já estava lá continua 2. Então, a opção correta é a letra C. Ó, x é igual a 2 mais 4y. Está expresso. O x é igual a 2 mais 4y. Quando você expressa uma coisa, ela fica isolada e ela fica em função da outra. Quanto que vale o x? 2 mais 4y. Eu consigo afirmar um valor para o x? Não, eu não sei quanto que vale o y. Ele não deu valor numérico. Ele não pediu para substituir por par ordenado nenhum aqui. Ele apenas pediu para fazer expressar o x em função. Isso basta isolar, mudar de membro e manter o que ele quer isolado sozinho em um único membro. Questão número 5. O dobro de um número somado a 4 pode ser indicado matematicamente por... O que é o dobro de um número? É quando você multiplica um número por 2. Você vai trabalhar. Qual que é o número? Eu não sei. Então você pode representar esse número por qualquer letra. As opções aqui representou o número por x. Em todas as 3 opções. Aí você observa bem a letra A. O que está escrito na letra A? 2 vezes x mais 4. Então, a letra B, ó, 2 mais x. Mas 2 mais x, estou adicionando 2 ao número x. É para fazer uma adição? Não é para fazer o dobro. O dobro é o quê? É multiplicar um número por 2. Qual que é o número? O número x. Então, a opção correta é a letra A. Ó, 2 vezes x quer dizer o dobro do x, somado a 4. E isso aqui representa uma sentença matemática. Né? Tranquilo? Questão número 6. Verifique de qual equação o par ordenado 3 e 9 é a solução. Então, eu vou fazer uma verificação e a verificação é através de cálculo. Aqui eu tenho várias equações, 4A, B, C, D. E eu tenho que saber em qual delas o 3 e o 9 é a solução. Como que eu verifico isso? Substituindo. Eu tenho que entender que o meu x tem que ser substituído por 3 e o meu y tem que ser substituído por 9 nas equações. O cálculo, depois da substituição, que der para mim o resultado que já está aqui, vai acontecer, vai se tornar verdadeiro. A verificação se torna verdadeira. Aí nós vamos conseguir identificar qual é a solução da equação. Então, observe, por exemplo, a letra A. Vamos fazer a substituição da letra A. Né? Substituindo o x, está escrito 2x, é 2 vezes o x, mais 3y, é 3 vezes o y, igual a 30. Eu vou substituir o x por 3 e por 9, é a opção que ele está me dando aqui em cima. Então, veja bem a letra A. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 9, substituindo, 27. Aí 6 vezes 27 é igual a 30? Não, não é 30. Então é falso. Então você vai adquirir você vai conseguir verificar qual das equações esse 3 e 9 é a solução através de substituições, substituindo o x pelo 3 e o y pelo 9 em cada uma delas. E aí, depois de substituir também na letra B e C, né, eu já fiz
o valor não é igual aos que já estão aí, e a opção correta vai ser a letra D. Vou fazer para vocês entenderem aqui. Ó. O que está escrito na letra D? 3x é 3 vezes o valor do x, mais o valor do y é igual a 18. Agora, olha o valor do x a ser substituído, é 3, e o valor do y é 9. Então, substituindo na letra D, você tem 3 vezes o valor do x, 3 vezes 3, 9, mais o y que vale 9 também, e está me dando. E 9 mais 9 é 18. Ok? Então, o 3 e 9 ele é solução apenas da equação da letra D. As outras não se tornam verdadeiras substituindo o x por 3 e o y por 9. Ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido, que é o mais importante. Tá bem? Bons estudos e até a próxima.